Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero. O meu símbolo, ó, minha amiga que sabe agora, Cacau. Pois é. Sou professora de língua portuguesa, você já sabe disso. O programa é o Fique em Casa Aprendendo. Lembrando que essas aulas transmitidas aqui na TV Educação também podem ser assistidas na plataforma Gonçalves Dias, tá bom? Lá no YouTube. É só você digitar plataforma Gonçalves Dias, você assiste a esta e outras aulas. Tanto minhas aulas quanto dos colegas, tá bom? Hoje nós vamos falar dessa concordância que nós estudamos, né? Estudamos concordância nominal, concordância verbal, tudo isso dentro da produção de textos. Por que nós estudamos concordância porque nós precisamos lembrar dessas regras na hora da produção textual. Nós vamos lembrar de novo o que é a sintaxe, nós vamos ver os estilos de linguagem, nós vamos falar do coloquialismo e rever também concordância verbal e concordância nominal. Bom, todos nós falamos e também há situações onde nós precisamos escrever. E é bem aí que pega essa questão de concordância, tá bom? Então, já sabemos que para estudo de concordância verbal é necessário relembrarmos alguns aspectos da sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que trabalha com as relações entre os termos de uma oração, entre os nomes dentro de um contexto, tá bom? Oração e período, lembram? Então, quando a gente fala de concordância verbal, a gente vai relembrar oração e período. Sabemos que a oração é um conjunto de palavras, né? Constituindo-se de sujeito e predicado. Quando eu digo sentido completo, porque se não tiver, se tem um sujeito, tem que ter o predicado, certo? Claro que a gente também trabalha com as orações de sentido incompleto, que são as orações principais que compõem o período composto por subordinação, tá bom? Agora, tem geralmente como núcleo um verbo, que é no caso um verbo, né? Tem geralmente como núcleo um verbo, no caso do predicado. Temos também um núcleo no sujeito, que pode ser claro ou pode ser oculto, tá bom? Aí eu falo de núcleo do predicado, o verbo, núcleo do sujeito, o substantivo. Ó, contei uma piada aos amigos da cidade. No canto da sala, um grande vaso. Olha só. Veja essa construção aqui, ó. Eu contei uma piada aos amigos da cidade. Ponto. No canto da sala, que nem era para ter esse ponto, eu creio que a gente põe outra construção, um grande vaso. Quando eu digo no canto da sala um grande vaso, quer dizer que havia um grande vaso, fica subentendido. Então, outro caso, ó, as empresas admitem haver indícios de que a economia brasileira interrompeu a sucessão de quedas e caminha para um ciclo de crescimento. Observa aqui comigo, ó. As empresas admitem, eu tenho um verbo aqui, né? Admitem o quê? Haver indícios. Quando eu digo haver indícios, aqui eu tenho uma oração reduzida de infinitivo, porque o verbo haver não está flexionado. E se tivesse, ele teria que ficar na terceira pessoa, porque ele está no sentido de existir, o verbo é impessoal. Então, aqui eu já tenho um período formado por mais de uma oração. Ó. Havia indícios. Havia indícios de alguma coisa, de que a economia brasileira interrompeu a sucessão de quedas. Olha só, havia indícios. Aí eu tenho uma outra oração complementando indícios. Observem que construir uma sentença não é só escrever as palavras e deixá-las soltas. Deve haver uma harmonização entre essas palavras. Deve haver uma conexão direta, uma conexão interessante, inteligível e, claro, compreensível para quem lê. Aí continua. Interrompeu alguma coisa, a sucessão de quedas. E eu tenho aqui uma conjunção, caminha para um ciclo de crescimento. Quem que caminha? A economia brasileira. Então, existe um entendimento, existe uma conexão de ideias também. Não é só chegar e colocar as palavras. Essas palavras vão formar sentenças, né, orações que vão se sequenciando num entendimento maior, que é o do texto por completo, ou pelo menos desse fragmento. O que é o sujeito? Ai, Cacau, eu já sei.
Exatamente, você sabe, mas a gente tem que rever isso aqui, porque eu estou falando sobre sintaxe. O sujeito é o termo da oração do qual se declara alguma coisa, é o tema da comunicação que se faz no predicado. Isso aqui é uma frase de um linguista, de alguém que estudou sobre a língua para nos dar mais entendimento. Então, quando você fala sujeito de uma oração, é o termo que se faz uma declaração. A sala é grande. É grande é a declaração da sala, tá certo? É, a aluna estuda muito. Estudar muito é a ação que a aluna desenvolve, é a declaração sobre ela. Então, o sujeito é o termo da oração, o qual se declara alguma coisa. Essa declaração pode ser uma ação, pode ser um estado, no caso do predicado nominal, tá bom? E o que é o predicado? É aquilo que se diz do sujeito, é aquilo que se declara do sujeito, que, como eu disse, pode ser uma ação ou pode ser um atributo. O predicado terá sempre um verbo que poderá ou não ser o núcleo. Quando que o verbo não é o núcleo? Quando o predicado é nominal, quando a informação, a declaração do sujeito está concentrada no atributo, no nome. A consulta popular, tá? O sujeito legitima o poder, predicado, tá? É assim, ó. A consulta popular legitima o poder. A consulta popular é o sujeito, legitima o poder, é o predicado, tá? Então, assim, quando você declara uma informação acerca de algo ou de alguém, você tem uma oração composta por sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais de uma oração. Esse sujeito pode ser simples, composto, indeterminado. Quando eu tenho verbos impessoais, o sujeito é classificado como inexistente. Esse predicado pode ser verbal, pode ser nominal e pode ser verbo nominal. O que é um predicado verbal? É quando eu tenho dentro dessa declaração acerca do sujeito um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. O que é um predicado nominal? É quando o verbo não é de ação, ele é de ligação e é muito fácil nós relembrarmos ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. E dependendo do contexto, alguns verbos se tornam verbos de ligação, como, por exemplo, andar, viver e virar. Então, quando você tem um predicado nominal, não existe uma ação em relação ao sujeito, apenas um atributo, apenas uma característica, tá certo? Então, é importante destacar, e eu falei isso na aula passada, os estilos de linguagem que nós possuímos, porque esses estilos têm a sua relevância para quem fala e para quem ouve. Todos nós que trabalhamos com a língua, que redigimos textos, temos estilos peculiares, temos palavras que nós usamos muito, sempre você vai ler o estilo literário de uma pessoa, às vezes você vai, fulano de tal escreve assim, fulano de tal escreve assado, fulano de tal fala desse jeito, fulano de tal se pronuncia dessa maneira. Então, as pessoas têm seus estilos e eles se desenvolvem a partir da nossa leitura, do nosso conhecimento com a regra gramatical, tá bom? Então, esses estilos de linguagem, ele tem relevância para os falantes, como eu já disse, e podem e devem ser eleitos dependendo do contexto. Gente, o contexto é que dita a nossa forma de nos expressarmos. O contexto é que determina a nossa forma de nos comunicarmos. O contexto é a situação comunicativa que vai exigir de nós determinadas expressões, a eloquência da fala, a precisão, a oratória, a boa oratória, aquilo que nós vamos desenvolvendo, claro, para atingir o objetivo da língua, que é o comunicar, tá bom? Agora, quando um falante não segue as regras gramaticais, eu já falei disso, não faz a linguagem coloquial ser menos importante e relevante do que a linguagem culta. Por isso que nós falamos do preconceito linguístico. Pessoas que não têm oportunidade de estudar, que vivem nas regiões interioranas, mas que contribuem muito para a nossa sociedade, elas também se comunicam. E nós também nos comunicamos com pessoas assim. O fato de uma pessoa falar ou escrever sem respeitar, por conta de desconhecimento, as regras gramaticais, não vai fazer que a sua fala não seja importante. Há pessoas que não estudaram o ensino superior, tem só o ensino médio, o curso técnico.
Tem gente que se acha no direito de se referir a pessoas como essas de analfabetas, que é um grande erro nosso. Existem pessoas que não tiveram, ou não puderam, ou não quiseram cursar uma faculdade, né? Desenvolver ou fazer um curso de nível superior, mas que se expressa muito bem por conta da leitura. Porque você sabe, uma boa leitura desenvolve um bom vocabulário. Uma boa leitura desenvolve eloquência na fala. Uma boa leitura desenvolve aspectos da própria língua, sem que a pessoa tenha tido essa rigidez de estudo da norma gramatical. Isso é muito interessante. Muitas pessoas chamadas de autodidatas conseguem estudar, conseguem ler e se pronunciar e se apresentar a multidões falando bem, defendendo o ponto de vista sem ter tido a oportunidade, por exemplo, de fazer um curso de nível superior. Assim como tem pessoas que estudam, que fazem faculdade, que se formam e falam desordenadamente, falam fazem muitas intercorrências da língua. Então, gente, nós não podemos desconsiderar a linguagem coloquial por conta disso, tá bom? Por quê? Porque se nós considerarmos a frequência de uso de ambos os estilos de linguagem, é possível observar que a linguagem coloquial é mais frequente, é mais utilizada pelos falantes que a culta. Então, assim, eu sou professora de língua portuguesa, me policio muito na hora de emitir meus comentários, principalmente quando estou falando a públicos, né? Num curso de oratória que eu venho a ministrar, numa palestra, né? Num desenvolvimento de uma atividade onde eu tenho que falar com pessoas. Então, eu me policio muito. Por quê? Porque eu sou da área da linguagem. Então, na hora que eu soltar uma intercorrência gramatical, as pessoas vão dizer, nossa, ela falou assim. E vocês já perceberam que aqui e ali a gente troca aqui uma palavra ou outra na hora da gravação. É normal. Nós não somos robôs. Nós não somos, como é que diz? Codificados. Nós somos pessoas. E pessoas cometem, sim. Isso é natural. O que não pode ocorrer é nós ridicularizarmos pessoas que não têm o mesmo grau de instrução que o nosso, por conta de uma construção na hora da fala. Então, o estilo coloquial e o estilo mais preso às regras são importantes e devem ser considerados na hora da fala. Então, olha só. Ao se falar ou escrever, deve-se criar harmonia entre os elementos que vão construir. Olha, eu ia falar compuir, compor e construir. Compuir, inventando uma palavra aqui. Que vão construir o texto, o meu texto. Quando eu escrevo, eu tenho mais. Como é que eu vou dizer? Ao escrever, eu tenho mais vantagem, porque eu posso editar meu texto e escrever de novo. Agora, quando eu falo, opa, a palavra já saiu, então a gente tem que se policiar mesmo. Então, essa sintonia, essa harmonia entre os elementos é um dos requisitos do produtor textual, ou seja, do redator, que deve cumprir as regras gramaticais para garantir interação entre leitor e o texto. Quem escreve não escreve para si, escreve para os outros. Eu tenho textos publicados, inclusive em livros. Quando uma pessoa lê um texto meu, ela está lendo algo que eu produzi, mas a partir do momento que ele é publicado, ele deixa de ser meu. E aí tem que haver uma interação entre o leitor e o texto escrito, tá certo? A língua portuguesa ela é dinâmica e como esse dinamismo ele é muito notório, ela pode sofrer alterações também na estruturação do enunciado, pode sofrer alterações que vão constituir um referencial para o usuário brasileiro. Então, assim, as variações linguísticas elas acontecem, elas são uma estrutura diferente na hora da fala. E também pode acontecer na hora da escrita. Tudo vai ser determinado pelo contexto em questão. Então, quando eu concordo, eu estou trabalhando na produção e no entendimento do meu texto. Concordar dentro do texto é contribuir para o melhor entendimento de quem ler o meu texto. Tá bom? Então, concordância com o núcleo do sujeito.
O valor das mensalidades de todos os cursos subiu. O que foi que subiu? O valor das mensalidades. Então, o fato de ter uma palavra aqui no plural pode fazer com que haja uma confusão na hora dessa concordância. O valor das mensalidades de todos os cursos subiram. Não, subiu, porque o que subiu foi o valor, tá bom? Nessa frase só há a possibilidade dessa concordância, não existe outra. Agora, concordar expressões partitivas, por exemplo, a maioria, a maior parte e expressões do mesmo gênero. Ó. A maioria recebeu o documento. Agora, a palavra maioria, ela é uma palavra que representa o plural, assim como o pessoal, o povo, tá bom? Mas o verbo fica no singular. Agora, se houver um determinante no plural, aí eu posso colocar o verbo também no plural. Então, quando eu digo assim, ó, a maioria dos funcionários recebeu ou a maioria dos funcionários receberam. O povo quer. Aí eu não tenho como botar um determinante. A maioria do povo quer. Grande parte do povo quer. Tá certo? Agora eu posso dizer a maioria quer, a maioria das pessoas querem ou a maioria das pessoas quer. Então, quando você determina aí expressões como a maioria, como grande parte, você pode ter uma flexibilização do verbo de acordo com o determinante. Olha só, concordância com o verbo haver, eu trouxe novamente. O verbo haver é usado no sentido de existir ou também no sentido de ter. Quando ele é usado no sentido de ter, de existir, ele é impessoal. Ele não se refere a nenhuma pessoa do discurso. Então, não tem pessoa com a qual deve concordar, quer dizer, não tem sujeito. Quando eu falo pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira. Eu, ele, tu. Agora, como ele é impessoal, ele nunca vai variar. Ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, tá certo? Independente do tempo ou modo desse verbo. Ó, se houver manifestações, o comércio não abrirá. Não, eu não posso dizer se houverem manifestações, se houverem problemas de saúde, se houverem situações. Não, é sempre se houver. Por quê? Porque é no sentido de existir, tá bom? Havia diversas possibilidades. Caso haja verbo auxiliar, aí sim a concordância tem uma variação. Ó. Deve haver forma de resolver esse problema. Com a variação, aliás, com o verbo auxiliar. Ó, caso haja verbo auxiliar, também não haverá concordância de quê? Do verbo com aquilo que o complementa. O verbo haver, no sentido de existir, sempre ficará no singular. Tá bom? Então, tem muito problemas. Aí eu tenho o verbo ter. Mas o sentido de existir, haver, ele vai ficar no singular. Eu não posso dizer assim, haviam muitas questões a serem resolvidas. Não, havia muitas questões, há muitas questões, haverá muitas questões, tá bom? Agora, o se, novamente, eu trouxe, né, para não ficar nenhuma dúvida. Na frase, encontraram-se soluções para o problema, o verbo está no plural, porque soluções é o sujeito. Como se pode saber disso? Simples, é só testar. Se você conseguir transformar da seguinte maneira, ó, soluções para o problema foram encontradas. Passiva sintética para analítica. É a prova de que há sujeito e a concordância com ele é obrigatória. Deu para entender? Então, quando tiver a partícula si, você tem que fazer a transformação. Se der certo, então, encontraram-se soluções. Soluções foram encontradas, tá? Vendem-se casas. Casas são vendidas, tá bom? Sujeito indeterminado, né? Esse índice de indeterminação do sujeito, trata-se de problemas sem solução. O verbo deve ficar no singular porque problemas não é sujeito. Ó. Observe que o termo é introduzido pela preposição. Quem trata de algo, né? Portanto, soluções é objeto indireto e a frase não pode ser transformada na voz passiva, tá certo? Então, aí é uma dica que vocês acompanham aí no quadro. E erros mais comuns, nós já falamos, vou repetir. Verbo fazer, indicando no sentido de tempo, eu não posso mudar
né, tempo decorrido, ele sempre vai ficar no singular. Então, fazem 5 anos que trabalho no setor, está errado. Vou estar enviando. Isso aqui é erro chama-se gerundismo. Estou enviando, estarei enviando. Então, vou estar enviando. 3 verbos, nunca pode falar isso. A nível de empresa, modismo, né? Deve-se substituir a expressão por em relação à empresa, em se tratando de empresa, quanto à empresa, não posso estar falando dessas coisas. Na medida que, tá? Em vez de à medida que, e o índice valorizou, no caso, o índice se valorizou, o verbo é reflexivo. E este documento, esse é o documento que preciso, em vez de esse é o documento de que preciso. Tome cuidado com as intercorrências da língua, principalmente na hora de escrever, tá? Falar também é importante.